Fala galera, tudo bem com vocês? Bora para as análises das operações de terça-feira, que eu fiquei devendo, eu sei, mas vamos lá para a análise de terça-feira. Começamos aqui no índice no 2 minutos. Eu sei, vai ficar chato, eu vou ter que ficar voltando, tá? Porque o Profit, ele é chato, ele não sabe você mudar o tempo gráfico e ele continuar no gráfico no mesmo ponto que você estava. Se você sabe fazer isso, por favor, me ensina, porque eu gostaria muito de aprender. O que a gente teve aqui? Primeiro candle do dia, tá? Rompimento do primeiro candle. Nesse caso, foi no segundo candle. Por quê? Cadê? Faltou minha ferramenta aqui de apontar a tela. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Aqui. O que nós temos aqui? Primeiro candle foi um candle com muito pavio para cima, mas foi um candle comprador, tá bom? Não faço a entrada, porque esse candle aqui foi de muita indecisão, tá? O segundo candle, aí sim, ele já tentou engolfar, né? Ele já engolfou o corpo, né? Se você for considerar. O primeiro candle ficou comprador, tá? Ainda tinha um espacinho até a linha d'água. Realizei a compra no fechamento aqui do candle, tá? E coloquei a minha parcial 1 para 1, tá? Então, eu fiz a minha compra aqui, coloquei a minha parcial aqui, ó, um tique abaixo do candle. Fiz a minha parcial aqui, fiz. Porém, entretanto, todavia, a gente tinha a linha d'água no meio do caminho, tá? Por isso que eu coloquei uma ordem aqui na linha d'água. Por que que o preço? Por quê, né? O preço, ele poderia justamente ter chegado até aqui, deixado um paviozão e defendido a linha d'água, tá? Lembrando que operação de fechar gap geralmente são contra a tendência, tá? Porque minhas médias estavam inclinando para baixo, eu tenho um candle aqui e eu faço uma operação contra essa direção aqui de médias, tá? Então, eu quis garantir e colocar uma parcial para mim aqui, beleza? O que eu fiz logo em seguida? Logo em seguida, eu já tinha feito uma parcial aqui e outra parcial aqui, certo? Então, de 4 contratos, eu estava apenas com 2 contratos. Teve o rompimento da linha d'água nesse candle aqui, tá? Então, no 2 minutos, esse candle aqui rompeu a linha d'água para mim. Nos 5 minutos, ele já tinha rompido um pouquinho antes, tá? Mas eu esperei ter essa confirmação e porque eu já estava numa operação comprada, tá? Então, eu quis comprar um pouquinho mais confirmado e um pouquinho longe da primeira compra que eu havia feito. Então, aqui eu comprei mais dois contratos. Fazendo a minha compra aqui, eu fiz a minha primeira parcial aqui, na média de 200, tá? Mas onde que estava a minha parcial de verdade? Ela estava aqui, ó. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz a compra pelo rompimento da linha d'água, coloquei stop abaixo do candle que rompeu, que é esse candle 3 aqui do dia, tá? Compra aqui, stop aqui, minha parcial ficou aqui, nessa linha verde, tá? 1 para 1. Vim fazer a minha parcial aqui. Porém, por que eu fiz essa parcial aqui um pouquinho antes? Porque eu coloquei uma parcial justamente perto da média de 200, tá? Então, você sabe, todo que é ponto de suporte e resistência, especialmente VWAP, linha d'água, abertura, fechamento mínimo e máxima do dia anterior e média de 200, tá? Então, eu coloquei aqui uma semi-parcial para eu sair. Como eu já tinha entrado aqui embaixo na minha primeira operação, saí com mais um contrato aqui, beleza? Vamos só confirmar se for com mais um contrato que eu saio aqui, ó. Beleza, foi uma venda de um contrato. Aí aqui, nesse ponto, vou tirar um pouquinho aqui. Saí aqui com mais 2 contratos, tá? Que era um contrato da linha d'água e mais um contrato que eu já estava segurando. Então, tivemos aqui, ó, 2 contratos. E aqui eu acabei saindo do trade. Por quê? Eu fui subindo o meu stop. Então, eu fui subindo o meu stop até fundos anteriores, tá? Depois que ele veio para cá, eu acabei não subindo o meu stop e ele acabou me tirando aqui nessa região aqui. Beleza? Então, essas foram as operações aqui do índice, tá bom? O que nós tivemos no dólar? Opa. O que nós tivemos aqui no dólar? No dia 1, né? Terça-feira. Ai, não vou nem querer ficar mudando o meu tempo gráfico aqui, porque senão vai dar trabalheira. O que nós tivemos aqui? Olha que bonito, novamente, o setup PCD, tá? Do primeiro candle do dia.
nós tivemos esse candle vendedor, tá bom? No 2 minutos, executei a minha venda aqui, coloquei stop aqui. Vamos ver o que a gente fez. Certo? Então, o que aconteceu? Eu acabei saindo com uma mini parcial nessa região aqui. Por quê? Mesmo tendo feito a minha venda logo aqui, eu já coloquei um contrato nessa região aqui, porque a minha média ela já estava para cima, ela estava inclinada e querendo ou não, essa é uma operação contra a tendência, tá? Então eu coloquei uma mini parcialzinha só para eu poder já trazer o meu stop um pouco mais perto, beleza? Então eu já saí com um contrato aqui, depois acabei saindo com um contrato aqui no 1 para 1, tá? Teve o rompimento da linha d'água aqui de novo, mas eu acabei não entrando porque eu já estava posicionada, eu só tinha feito uma parcial. Então, a minha mão ainda já estava mais do que a metade, eu ainda estava dentro da operação, tá? Saí com outro contrato aqui, por quê? Porque eu não me lembro. Não sei porque que eu saí com 2 pontos aqui, beleza? Mas depois, no final, eu acabei saindo aqui, porque era a região aqui, ó, tá vendo? Linha d'água do dia anterior, tá bom? Então, eu coloquei mais uma ordem aqui, beleza? E daí, sim, eu acabei saindo de toda a minha operação, tá? Então, 1, 2, 3, 4 contratos aqui, simplesmente o setup do primeiro candle do dia. Se a gente for analisar rompimento de linha d'água, dia 1, se a gente for analisar aqui o rompimento de linha d'água, está claro, agora sim, por que eu saí na segunda operação? Então, aqui, ó, esse primeiro ponto foi justamente a parcial, tá? Foi a parcial de 1 para 1. Minha venda aqui, stop aqui, foi a parcial de 1 para 1. E nesse ponto aqui foi a minha média de 200 pelos 5 minutos. Por isso que eu já coloquei outra parcialzinha aqui, porque eu sabia que poderia testar e teria chance do preço voltar, beleza? Então, eu já realizei aqui, mas mesmo assim, eu ainda deixei o meu alvo final para sair na linha d'água do dia anterior, beleza? Então, 5 minutos explicado. Por que daí eu não fiz justamente a venda do rompimento da linha d'água pelos 5 minutos? Porque fez esse candle aqui e deixou o pavio justamente na região da média de 200, tá bom? Então, foi um rompimento bonito, tá? Teve bastante força aqui, deixou um pequeno pavio numa região de suporte, tá? Então, isso não me deu confiança para adicionar tantos contratos assim, porque eu já estava vendida aqui em cima. Se a gente tivesse feito essa operação, ó, então, eu vendo no fechamento do candle, coloco um stop abaixo, acima, no caso, da máxima. Olha até onde o preço veio, tá? E das pessoas que fizeram essa operação, começou a realizar o pessoal aqui, tá? Então, todo mundo que estava vendido aqui você sai comprando. Querendo ou não, isso entra um fluxo comprador. Juntando com a linha d'água do dia anterior e mais outros pontos de quem faz análise de tape reading consegue entender um pouco melhor do que eu, tudo isso daqui serviu como um suporte dessa região e o preço foi lá e puf, voltou, tá? Daria para ter feito o quê? Daria para ter feito um segundo rompimento da linha d'água, que seria aqui, ó, fechamento desse candle bonitão que rompeu a média de 200 e rompeu a linha d'água, a gente faria uma compra aqui, stop abaixo da mínima. Mas eu não gostaria porque, ó, 16, 17 pontos de stop no dólar é um stop dolorido, tá? É um stop muito dolorido. Teria dado parcial, tá? Região de parcial aqui novamente, que gerou um fluxo contrário de ordens, mas aqui é um stop muito caro para o meu bolsinho, tá? Eu poderia operar com um contrato? Poderia, mas eu não gosto. Não vai muito a favor do meu operacional, tá? Um stop tão grande assim no dólar, tá? E daí ele acabou lateralizando. O que nós tivemos no Bitcão? 5 minutos aqui no Bitcoin, vamos ver. Vamos ver no 2 já, porque daí já vejo o primeiro candle do dia. Aqui, ó. Nossa, aqui, ó. Primeiro candle do dia no Bitcoin. Foi bonito, tá? A gente teve esse primeiro aqui, candle, que foi bem vendedor. Tava próximo já à linha d'água, tá? Então, ele, assim, não fica tão interessante. Vamos ver quantos contratos que eu entrei aqui. Entrei com 4, ok? Entrei com a mão cheia. Então, o que a gente fez aqui? No fechamento desse candle, eu entrei um pouquinho atrasado, porque provavelmente eu estava operando o índice e o dólar, tá? Então, eu acabei fazendo a minha venda aqui. Coloca o stop um tique acima da máxima. Parcial aqui, ó.
nessa região, foi aqui que foi feita a minha parcial, beleza? Saí com 2 contratos, será que tinha alguma coisa nos 5 minutos também? Não sei, já analiso com vocês, tá? Depois eu acabei saindo nessa região aqui, tá? Porque, o que a gente tinha aqui, ó? Opa, não vai aparecer pra mim? Aqui, ó. Tá? A gente tinha aqui o final da VWAP do dia anterior, tá? Então, por isso que eu já saí aqui nessa região também. Vamos ver se tinha alguma outra informação de média de 205 minutos, eu já analiso. E depois eu acabei saindo aqui. Não lembro porque eu saí aqui, tá? Eu acho que é porque simplesmente eu já tinha dado meu tempo de operações e eu acabei já finalizando a operação, tá? Meio que deu bastante tempo já, ó, meia hora. Depois o bit até caiu bastante, mas vamos ver aqui pelos 5 minutos que teria dado, ó. Então não tinha média de 200, então eu não sei por que eu saí com 2 contratos aqui, tá bom? Não sei se é porque eu quis realmente fazer metade da mão, sair com metade da mão, tá? Que é o que eu recomendo. Então, se você está operando com 2 contratos, você sai com um contrato. Se está operando com 4 contratos, você sai com 2 contratos, tá? E o resto você vai espalhando de acordo com com os seus próximos alvos, tá? Aqui tinha sido, então, a região da VWAP do dia anterior. E aqui, não sei por que eu saí nessa região aqui, tá bom? Mas depois o trade acabou andando. Tá? Mas então eu peguei uma pequena descidinha de um dia que foi bem grande, mas gain é gain, não vamos discutir, beleza? Então é isso, qualquer dúvida deixa aqui abaixo e até a próxima. Tchau, tchau.